E aí galera, eu sou o Thiago Lima e você está no quinto episódio dessa série incrível para a gente construir o nosso portfólio 100% responsivo, utilizando Bootstrap, Flask, mas também utilizando HTML, CSS e JavaScript puro. A gente está fazendo bastante coisa com HTML, CSS e JavaScript puro. No último episódio a gente criou um menu responsivo 100% com CSS e JavaScript puro. Ficou muito legal, muito simples. Eu achei uma forma muito maneira da gente deixar isso mais simples, mais acessível e entendível, obviamente. E hoje a gente vai fazer uma parte não menos importante, que é a parte de sobre. A gente vai ver alguns componentes diferentes no Bootstrap, então vai ser muito legal você acompanhar essa aula. Sem mais conversa, bora pra tela do meu computador pra ver o que a gente vai fazer hoje. Muito bom, tô com o meu projeto aqui, com a última atualização que a gente fez, né, que foi adicionar esse script aqui pra abrir e fechar o nosso menu lateral, com o nosso style aqui, né, de menu nave, tudo lindo, maravilhoso. E agora a gente tem que continuar fazendo o nosso item aqui da main. Então eu vou abrir a nossa main, mas eu vou fechar essa section de início. Eu vou deixar essa section de início fechada e a gente vai criar uma nova section aqui, que vai ser a section de sobre. Então eu vou fazer aqui a nossa section e dentro dela a gente vai ter um ID sobre. Bom, é aqui que a gente vai começar a construir o nosso código. Bora nessa então. Antes da gente começar, deixa eu abrir aqui o nosso .py e rodar ele. Deixa eu dar um run python file in terminal. Dá mais um zoom aqui pra gente enxergar legal. Beleza, tá rodando. Vou fechar aqui no xzinho. E vamos abrir o nosso localhost aqui no Google Chrome. Localhost 5000. Então essa página que nós temos, ela não tem mais nada aqui para baixo, né? E a gente tem ocupado aqui 100% da nossa tela, mas eu não quero mais ocupar 100%. Eu quero que o meu texto fique centralizado com margens à direita e à esquerda. E para isso, o próprio Bootstrap tem uma classe de grid chamada Container, e é essa classe que a gente vai utilizar. Então aqui na section, além de ter o ID sobre, ela vai ter uma class Container, e eu já vou colocar um margem top de 5, para ele já ficar afastado desse meu início. Então tudo que eu escrever aqui agora, H1, olá, vai ficar com uma margem automática na direita e na esquerda. Olha só como isso vai se comportar. Dando F5, ó, agora temos aqui o olá com essa margem à direita, à esquerda, e vai ter também uma margem à direita, assim que a gente, né, tiver um conteúdo que ocupe tudo. Tá? Então já temos aqui o nosso olá com a margem top aqui de 5, e agora o nosso scroll aqui foi habilitado. Daqui a pouco a gente altera esse scroll. Beleza. Então vamos começar a construir aqui. Eu vou construir uma row, então row. Essa row, ela vai ocupar width 100%. Essas duas classes são classes do Bootstrap padrão, tá? Então eu estou utilizando aqui o sistema de grid do Bootstrap através dessa row. Beleza, dentro dessa row eu vou construir a minha primeira call, que vai ocupar 100% da minha tela. Então vai ser uma call MD12, MD-12, porque ela vai ocupar 100%. Bom, feito isso, eu vou colocar dentro dessa call, que vai ocupar 100%, o meu H2, que vai ser o meu subtítulo aqui, sobre. E já vou colocar aqui nele uma class pra gente ter um padding top de 3, para ele ficar um pouquinho mais para cima aí no padding. Próximo passo é colocar um P, onde vai ter o meu primeiro texto, né? Então eu vou pegar aqui o meu primeiro texto. Meu primeiro texto é esse, tá? E ele já tá formatado aqui, pulando linha. Mas enfim, ele vai ser apresentado de uma vez só, né? Eu posso até tirar essas partes aqui que ele pula a linha, que isso o próprio formatador aqui do meu VS Code faz. Então não adianta muito, porque quando eu der um Alt Shift F, ele vai mudar novamente. Então vamos deixar assim mesmo. Beleza. E aqui eu vou deixar esse P dessa forma mesmo. Feito isso, vamos ver como ficou o nosso projeto. Então vamos entrar aqui no Chrome, dar um F5, e o nosso projeto agora tem o sobre. Perfeito, ó, H2 aqui do jeito que a gente quer. E aí você fala, pô, professor, a gente podia justificar esse texto, né? Vamos entrar no Bootstrap para ver o que o Bootstrap fala sobre justificação de texto. Então a gente vem aqui em Docs e clica aqui, ó, Text, bem bonitão. Quando a gente vier em texto, ó, ele vai falar aqui, eu tenho texto Start para começar, para ficar no começo, Center e End. E aí se a gente traduzir aqui para o português, ele vai falar, observe que não fornecemos classes de utilitário para texto justificado. Embora esteticamente o texto justificado possa parecer mais atraente, ele torna o espaçamento entre as palavras mais aleatório e, portanto, mais difícil de ler. Então, não é uma boa prática para usabilidade, quando a gente fala de UX, né, quando a gente fala aí de design, colocar o texto justificado. Então, você vê que os textos deles, ó, são todos alinhados à esquerda, tá? Então, a gente vai utilizar esse mesmo conceito e deixar o nosso texto alinhado à esquerda aqui para facilitar
a legibilidade do nosso usuário. Beleza, feito isso, a gente vai criar mais uma linha. Então a gente tem essa primeira linha, tá? Que é o do meu sobre, eu vou fechar essa linha. A gente vai criar embaixo dela mais uma linha, que vai ser a linha onde a gente vai ter a minha imagem e do lado alguns tópicos. Para isso, a gente vai precisar utilizar as colunas. Então, eu vou criar aqui col MD. Para ficar a minha imagem, eu vou colocar a minha imagem em 4 colunas, para ela ficar pequenininha do lado esquerdo. E aí eu vou colocar a minha IMG aqui. Então, eu vou colocar ponto, barra, static, IMG e a minha foto de perfil. E vou colocar aqui foto do Thiago. Beleza? Se eu voltar para a tela e executar isso aqui, ó, dar um F5, percebam aqui embaixo que ele vai colocar minha imagem gigantesca. Né? Ele vai colocar minha imagem porque essa imagem é de altíssima resolução, mas eu quero que ele ocupe apenas 4 lugares aqui. Como eu faço isso? Existe uma classe muito legal para imagens que eu recomendo que você utilize para todas as imagens do seu site, uma classe do Bootstrap chamada IMG Fluid. IMG Fluid é uma classe que vai fazer com que sua imagem se adapte a qualquer espaço que ela esteja ocupando. Então, se a gente voltar aqui e der um F5, ela vai ocupar apenas o espaço das 4 colunas e a gente já tem a imagem aqui da forma que a gente quer no final. Perfeito, tá certinha essa imagem, não preciso nem mexer. Uma coisa só, essa row eu vou colocar um MT4 para ela se distanciar um pouco da row de cima. Aí fica uma distância mais legalzinha aqui. Beleza, feito isso, vamos colocar um Shadowdown dessa imagem, vamos ver se fica legal. Shadowdown, essa aqui é uma classe do Bootstrap, para colocar um Shadowzinho, ó. Você vê que ele aplicou aqui uma sombrazinha bem pequenininha, mas é legal porque parece que a imagem está sobressaindo no site, né? Então vamos deixar ela assim. Beleza, a gente tem essa call, e agora fora dessa call, ainda dentro da row, a gente vai criar as outras calls, que vai ser uma call MD8. Por quê? Porque é o que falta, né? Eu tenho 4 colunas, mais 8, 12. Então eu ocupo as 12 colunas disponíveis para mim. Aqui nessa row de cima, eu ocupei as 12 colunas de uma vez. Aqui eu estou dividindo em 4 colunas para foto e 8 colunas para o meu texto. E a gente começa a deixar o nosso conteúdo em grid. Vou colocar um H3 aqui, falando do meu cargo principal. Então, um coordenador de curso na Blue Edge Tech. E o meu Pzinho aqui vai ser o texto. Um texto pequeno, falando qual é a minha principal função atualmente. Tá? Então esse é o pequenininho texto que eu vou colocar nessa call MD12. Mais para baixo nessa call, eu quero colocar uma lista. Para eu colocar uma lista aqui, a gente tem aqui no Bootstrap list group aqui, ó. Esse list group tem vários tipos de lista, ó, tudo com a borda 100%, né, com item ativo, tal. E tem uma lista aqui embaixo bem legal, que é essa flush, tá? Que é uma lista que só tem um risco embaixo. E fica bem legal, é uma lista desordenada, né? Ela já vem toda bonitinha, ó, sem os pontinhos, toda estilizada pra gente, e com esses risquinhos embaixo. Então é essa lista que eu vou copiar aqui e vou utilizar no meu código. Então aqui embaixo eu vou colocar a minha lista. Deixa eu dar um Ctrl Alt F, um Alt Shift F. Pronto, tá aqui a minha lista. Se eu voltar pro meu projeto, eu vou ver aqui já, ó, que eu tenho um texto, coordenador de curso, e já tenho uma lista. Porém, eu quero que essa lista seja dividida em 2 colunas iguais. Então fique uma lista na esquerda e uma lista na direita. A gente pode utilizar grid dentro de grid. Como assim, professor? Prestem muita atenção, tá? São conceitos aqui que podem te confundir. Eu tô dentro da call e na call eu vou criar uma nova row e vou criar uma call MD6 para um conteúdo e uma call MD6 para outro conteúdo. Então, dividir bem no meio. Vai ficar metade de um lado e metade de outro nessa row que está dentro da minha call 8. Tá? E é importante dizer que toda call tem que estar dentro de uma row. Então, eu dei um Ctrl X aqui na minha lista e vou colocar uma parte da minha lista do lado de 6 aqui e outra parte do outro lado de 6. Formatando aqui para ficar bonitinho. Então, eu tenho uma row dentro dessa call. Olhando o nosso projeto, vou dar um F5. Agora nós temos, ó, 2 colunas. Então, isso aqui é uma row dentro da minha call 8, que tem 2 colunas aqui, 2 grupos de colunas de 6 espaços. Então, isso é muito legal, porque a gente pode utilizar grid dentro de grid e ir separando o nosso conteúdo da forma que a gente achar melhor. Perfeito! Então, vamos começar a estilizar aqui essa lista. Essa lista, eu vou colocar dentro dela um ícone e um texto, tá? Então, eu já vou quebrar cada uma delas. Deixa eu ver se eu tenho 6 mesmo, né? 1, 2, 3, 4. 4 de cada lado. Então, 1, 2, 3, 4. Vou tirar essa última.
Eu só vou usar 4, aqui tem 5, né, por padrão. E eu já vou quebrar aqui esse texto para ficar mais organizadinho, tá? Eu vou adicionar aqui o texto responsável por essa linha. Então aqui o texto dessa linha é esse Niver, e eu vou colocar uma span para utilizar esse FW Lighter. Por quê? Porque aqui em cima, né, na minha lista, eu vou colocar para cada item, posso até colocar, na verdade, aqui em cima, ó, na UL. Todos os itens aqui vão ter font size de 5. Vamos ver se funciona esse font size na UL. Na F5. Ó, funcionou. Ele adicionou o font size 5 para todos. Só que esse font size 5, ele fica com um peso maior de fonte. E eu quero que esse texto fique com um peso menor. Por isso, aqui no meu text, quando eu vou em text no Bootstrap, eu tenho aqui, ó, os pesos, né, o tamanho das fontes. Então eu estou utilizando essa aqui, ó, texto F5, né, font size 5. Ele fica dessa forma. E aí eu posso utilizar esse peso, ó, de font weight lighter aqui, porque aí eu consigo deixar o texto mais leve em relação ao elemento pi, em relação ao elemento que ele está englobado. Então ele deixa mais fininho aí para dar a impressão que eu tenho dois tipos de texto. E aí eles ficam do mesmo tamanho, só que com peso diferente. Tá? Então essa span serve para eu alterar um texto específico dentro da minha LI. E aí eu vou fazer isso para o resto das minhas LIs, colocando a mesma coisa. Então só essa span com os meus dados aqui, né? A cidade que eu moro, tudo bonitinho, o estado que eu moro, beleza? E na outra parte da lista eu vou ter um hobby que eu gosto de fazer. Colocar tudo na mesma linha aqui mesmo, ele vai quebrando a linha para ir automático. O meu site, daí o meu site ele vai ter textos a mais aqui, porque ele vai colocar o href, um target blank, vai ter a class, né? Eu tiro a decoração do meu link para ficar um text decoration none, e vai ser um link dark, né? A cor dele vai ser um link preto, e o texto que vai aparecer no link. Meu trabalho, o que eu faço hoje, e aí eu coloco aqui a bullet tag com o site, então a mesma coisa do de cima, e quantidade de tempo de experiência que eu tenho também aqui, mais de 10 anos. Beleza, feito isso, vou dar um F5, e agora a minha lista tá toda estilizada. Só que aqui tá o texto menor, né? Então vamos utilizar o font size 5 para essa lista também, que é outra UL aqui, né? Então aqui nessa UL eu vou colocar font size 5. E aí eu atinjo todas as LIs que estão aqui dentro. Feito isso, no F5, agora sim, tá tudo certinho. Para finalizar essa parte do sobre, eu tenho aqui embaixo um textinho também, tá bom? Esse textinho ele vai fora dessa row aqui, né? Mas vai dentro da call. Então vamos ver como isso vai ficar no código. Então vamos lá. Eu tenho essa row, que é a row das minhas listas, então divido em duas listas. Essa row aqui. Eu tenho aqui a minha call. Então aqui embaixo dessa row, e você vê que eu gosto de fechar sempre os meus conteúdos para conseguir enxergar legal onde eu estou. Eu vou colocar um parágrafo normal, só para falar um pouquinho mais de mim, para preencher esse espaço também, ficar um pouquinho mais legal. Só que esse texto aqui tá um pouquinho próximo um do outro, né? Vamos fazer aí, colocar nessa row que possui as minhas listas, um espaçamento. Então nessa row que possui as minhas listas, vamos colocar um MT3 e um MB3. Então para ele ter um margem top e margem bottom, embaixo e em cima, de 3. Pronto, deu um espaçamento menor, já desceu aqui, e o nosso sobre está pronto. Como foi bem rapidinho fazer esse sobre, vamos estilizar aqui a nossa barra lateral. Então essa barra lateral aqui vai ser o que a gente vai estilizar agora. Vocês vão ver que é muito simples estilizar ela pelo CSS puro, tá? Então vamos aqui no CSS, vamos estilizar aqui nossa barra. Então eu tô colocando tudo na ordem que a gente está construindo no curso aqui, tá, gente? Depois você pode organizar da forma que você achar melhor. Os códigos para estilização da nossa barra são esses daqui. Esses códigos você acha na internet, se você colocar lá, estilizar barra de scroll do site, é bem tranquilo de achar. Esse seletor aqui é um seletor universal, então eu tô falando para todos os elementos da minha tela. Esse vai ser o tipo de scroll. Então, esses dois pontos que eu tô criando um pseudo-elemento de scroll bar para pegar o scroll bar. WebKit é para ele funcionar em qualquer tipo de navegador. Então eu tô falando que a largura dele do scroll bar vai ser de 10 pixels. Aqui, scroll bar track vai ser o background dele. Então, por onde aquela parte vai ter o meu rolamento, né? A base do meu rolamento. Então, colocando branquinho com esse box shadow para ficar diferente de um branco chapado, né? Dá para perceber que tem alguma coisa passando ali no meio. E esse thumb aqui é efetivamente a barra de rolagem. E ele vai ter só um background
dessa corzinha, que é a mesma cor do meu fundo de tela. Então vamos ver. Quando eu der o F5 aqui agora, ó, ele alterou. Então aqui embaixo dá pra ver melhor, né? Tá vendo aqui que tá com um shadowzinho, né? Um shadow bem pequenininho. Se eu der um zoom, ó, vou dar um zoom pra vocês enxergarem melhor. A gente vai ver aqui, ó, que tem um shadow, né? Então dá pra perceber que é tipo um buraquinho. Essa é a minha track, né? O scroll bar track. A largura é do meu scroll bar inteiro, então 10 pixels, você pode aumentar ou diminuir. E esse cara aqui é o thumb. Então, por exemplo, tem gente que gosta de deixar essa thumb redondinha. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um border radius de, sei lá, 50% para ficar 100% redondo. Quando a gente der um F5, ó, ele vai ficar 100% redondinho, tá vendo? Aí você pode diminuir, né, esse border radius, deixar, sei lá, 10%. Ele vai ficar só com um carinha assim, redondinho. Eu gosto dele sem nada, sem border radius, para eu enxergar ele bonitão. E aí a gente pode mudar a largura dele inteiro, né? Aqui no nosso scroll bar. Então, sei lá, eu quero um scroll bar um pouquinho mais grosso. Eu coloco 15 pixels, ele vai ficar um pouquinho mais grosso, tá? Então eu vou deixar 10 pixels porque eu quero deixar ele bem discreto ali no canto. Voltando aqui, ó, redefinindo, ele fica com o scroll bar bonitinho. Aqui em cima parece que não tem nada, porque eu coloquei a mesma cor desse fundo de tela. Mas aqui embaixo dá pra ver ele bonitinho, beleza? Aí como ele tem esse shadow, dá pra ver que é um buraquinho, né, que tá passando, enfim. Acho que fica super legal aí pro nosso site. Beleza, vamos ver a responsividade, só pra finalizar. Isso aqui, eu não mexi nada em Media Query, não alterei nada, eu só utilizei o sistema de grid padrão do Bootstrap. Se eu então colocar aqui no inspecionar pra ver a nossa responsividade, a gente vai ver aqui, ó, nossa parte inicial, né, que nossa imagem fica 100%, e vindo aqui pra baixo, o nosso texto, tudo se organizou automaticamente, ficou responsivo automaticamente por causa do sistema de grid do Bootstrap. Então ele facilita muito a nossa vida. Então já temos aqui o nosso sobre. Vamos criar já uma ancoragem? Porque assim, a gente já tem, né, esse sobre, a gente quer apertar aqui no sobre e quer que ele venha aqui para esse texto. Ou quero apertar em arraste mais e quero que ele desça aqui para esse texto. Como eu faço isso? Vamos lá no nosso menu. A gente já mudou o scroll bar aqui bonitão. Vamos agora aqui no nosso menu. Para isso eu já vou fechar esse meu container, tá? Eu vou deixar o container de sobre fechado. Eu tenho aqui, ó, início sobre já fechadinho para não prejudicar aí minha visão do código. E eu tenho o ID sobre. Então eu vou pegar esse ID sobre, nome sobre. Vou vir aqui no meu menu, então eu preciso abrir o header. Aqui no meu menu, quando eu clicar em sobre aqui no meu href, é só colocar, deixar a hashtag e colocar sobre. E pronto, ele vai fazer a navegação para mim automática. Quer ver? Vou dar um F5, vou subir aqui e vou apertar em sobre. Ele já vai descer pro meu sobre. Óbvio, ele não preenche 100% sobre porque eu não tenho mais nada aqui embaixo para ele descer. Então ele tá no topo, mas ele desceu a minha tela. Agora quando eu apertar início, eu quero que ele volte pro começo. Ele tá voltando automaticamente porque ele tá com hashtag vazio, e hashtag vazio já é o início. Mas a gente pode deixar, né, como a gente tem também o ID início, a gente pode colocar aqui início, só para garantir. Então aqui, ó, no meu início, o href do meu A, hashtag início. Então isso se chama ancoragem. A gente começa a fazer ancoragem do nosso site. Fica uma página única e a gente vai navegando através dessas ancoragens. E esse scroll bonitinho aqui, que é um scroll smooth, ele já é automático por causa do Bootstrap. O Bootstrap já deixa esse scroll leve. Se você não utilizar o Bootstrap, fizer isso na mão, você vai ver que o scroll vai ficar bem duro. Por último, esse botão arraste para mais, no meu início, vai ter que descer para o meu sobre. Então tá muito fácil, né? Deixa eu fechar aqui meu header, a gente não vai usar mais. Vou abrir aqui o início, onde eu tenho o botão arraste para mais. Ele é um link, aqui é só colocar hashtag e sobre. Aqui no arraste para mais, hashtag sobre no texto. Vou fechar aqui já meu início, para a gente não perder. Vou dar um F5, subir aqui para o início, quando eu apertar em arraste para mais, ele já desce pro meu sobre. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu espero que você tenha curtido. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, não se esquece de curtir o vídeo aqui para me ajudar no engajamento. E principalmente, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo já vem na sequência e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então no próximo vídeo a gente vai fazer a nossa parte de habilidades. Então todas aquelas barras de progresso bonitinhas a gente vai construir e deixar bonitinha na nossa tela. Então você vai aprender a fazer isso, que aí vai ser muito simples e a gente vai continuar fazendo a ancoragem do nosso site conforme a gente vai colocando os nossos itens. Então até a próxima aula, falou!